A Bíblia diz no Salmo 78, de 1 a 72: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Este salmo foi escrito por Asaf. Pesquisei o significado. É aquele que congrega, aquele que ajunta, aquele que une. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Só esses versículos iniciais mostra que o objetivo é chamar a atenção da geração nova, da nova geração, da geração vindoura. O objetivo é contar, relembrar a história do povo de Deus, a história de Israel. Ensinar, inculcar, instruir a nova geração. Não tem como tu pular o capítulo. Tu não tem. Se tu quer que aquela história continue, tu tem que contar, tu tem que relembrar, tu tem que sinalizar. Isso é muito importante para os pais. Os pais ensinarem seus filhos. Os professores não vão dar conta de ensinar tudo. Avós contarem para os netos. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos fazendo isso, perpetuando a história, relembrando a história, mantendo viva e verdadeira a história, o ensino, a lei, a doutrina, a própria palavra de Deus. Não tem como tu querer que haja uma continuidade na tua família, na tua história, se tu não contar, se tu não narrar, se tu não relembrar os fatos. E este salmo é exatamente isso. É uma retrospectiva, é um resumo, é uma sinopse da história de Deus com Israel. 9. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele lhes havia mostrado. Já começa, vamos dizer assim, falando de um episódio que a gente acredita que foi na época da tomada de Samaria, quando o reino do norte foi levado cativo. Estudamos isso em Reis e Crônicas. Então, acredita-se que sim, é uma menção ao fracasso, à derrota, à perda. Se desviaram de Deus e os inimigos tomaram conta. E os inimigos prevaleceram.
12. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Então aqui a gente vê já começa a retrospectiva, já começa a história. Quem está conosco, quem está assistindo os vídeos, acompanhando, a gente está vendo desde o início, desde Gênesis. Estamos nos Salmos. Então, nós vimos exatamente esses episódios, estudamos esses episódios. E o que a gente conclui? Que milagres não salvam. Prodígios, maravilhas, sinais não salvam. Na história do Senhor Jesus, ele multiplicou os pães, ele alimentou aquele povo, aquela multidão. E aquela multidão fez o quê? Depois, o que eles fizeram para aquele que os alimentou? Crucificam, crucificam. Aqueles que colocaram as suas roupas, folhas de árvore, né, de palmeira, né, ramos, né, o domingo de ramos, para que Jesus passasse, pisasse. Ele era tão, vamos assim, honrado e reconhecido que bastava ele pisar que eles já estavam o honrando fazendo esse gesto. Como quando tu coloca um tapete para uma pessoa muito importante passar. E o que significou tudo isso? Crucificam, crucificam. Então, o povo de Israel fez a mesma coisa. Eles viveram o milagre, eles comeram do maná, eles beberam água da rocha, eles tinham proteção de dia e de noite. E o que eles fizeram? Eles esqueceram, eles viraram as costas, eles seguiram outros deuses, eles traíram o Deus de Israel. Como cada um de nós que se parar para pensar seriamente sobre a sua vida, sua infância, adolescência, juventude ou o dia de ontem, vai saber que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus guardou, que Deus nos ama. E quantas vezes nós esquecemos de Deus, priorizamos o nosso eu e viramos as costas. Quero andar pelas minhas próprias pernas, como Israel fez. E aí o que acontece? Tu tá sozinho? O inimigo ou os inimigos se aproveitam e te atacam. 19. Falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? O que a gente vê aqui? Que uma geração duvida do que Deus fez na geração anterior. Será que ele foi fiel? Será que ele vai ser fiel conosco? Será que ele vai continuar sendo bom, sendo benigno, sendo misericordioso? Será porque ele protegeu meu pai, ele vai me proteger? Será que se ele me protegeu, ele vai proteger o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, o que vem depois de mim? É incredulidade, é falta de fé, é falta de confiança. A gente duvida. A verdade é essa. Duvida. 21. Aí o que acontece quando a gente duvida? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus,
nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes a comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente, pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Deus fez, porque Deus é poderoso, é fiel, Deus alimentou, Deus mandou as codornizes, né, as aves, que eles queriam carne, a carne do Egito, queriam, Deus alimentou, só que depois Deus os matou, Deus os feriu, Deus os castigou, porque eles se levantaram contra Deus, eles falaram o mal contra o Deus de Israel. Eles se rebelaram, eles duvidaram. 32. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Gente, tem que parar nesse versículo aqui. Terror. E os seus anos em súbito terror. O que é o teu terror? O que pode ser o pior que pode acontecer? Ficar longe de Deus. Deus virar as costas para nós. Não me retires da tua presença e nem retires o teu Santo Espírito de mim. O pecado nos afasta de Deus. E que é o ser humano sem Deus? Que somos nós sem o nosso Pai Celestial? É um terror. 34. Quando os fazia morrer, eles o buscavam. Arrependidos, procuravam Deus. Exatamente como era nos juízes. Lembra? Eles pecavam, aí os inimigos vinham, eles clamavam, se arrependiam, Deus abençoava. Tava tudo bom, tava tudo bem, eles voltavam a pecar. O que era o maior pecado? Servir outros deuses, falsos deuses. Eles não se convertiam do fundo do coração. Eles não amavam a Deus do fundo do coração. Eles não queriam o Deus de Israel. Eles queriam o que Deus podia dar para eles. Eles não queriam o Deus abençoador. Eles queriam as bênçãos. E quando eu falo eles, nós também. Toda vez que nós olhamos para as mãos de Deus e queremos as bênçãos, e não para o seu rosto, não para quem Ele é, não o louvamos, o adoramos por quem Ele é, nós estamos agindo da mesma forma. Estamos sendo interesseiros, oportunistas. Queremos o Deus protetor, mas não queremos o Deus Senhor. Não queremos obedecer às regras, à lei. Não queremos obedecer às ordens. Não queremos andar no caminho, não queremos seguir o que Deus nos orienta, nos ensina. Então, o povo de Israel estava sempre nesse ciclo, nesse looping. Pecar, se arrepender, clamar, pecar, seguir outros deuses, se prostituir, abandonar a Deus. Aí os inimigos vinham com tudo sobre eles.
Aí eles ficavam desesperados, clamavam, choravam, se humilhavam. Aí Deus, que é bom, benigno, misericordioso, perdoava, salvava, livrava dos inimigos. Aí tava tudo bem, aquela bonança. E aí começava tudo de novo. Então, tu só ama Deus quando tudo vai bem? É uma reflexão, né? E olha que forte, depois daquela parte do terror, quando os fazia morrer, né? Arrependidos procuravam Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Então, quando o ser humano se arrepende e clama, se arrepende do fundo do coração, confessa seus pecados, pede perdão, Deus, que é benigno e bondoso, perdoa, restabelece a comunhão. 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, nos lugares áridos lhe causaram tristeza? Olha que interessante, quando a gente está passando por lugares áridos, o que quer dizer isso? No caso específico, era um deserto que não tinha água, um lugar inóspito, um lugar horroroso. Nas nossas vidas, nós temos esses momentos, esses lugares, essas fases. E aí, é pra gente murmurar, se queixar? Ou é pra gente se apegar cada vez mais a Deus? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? Então, quantas pessoas se revoltam quando vem a tribulação, quando vem a provação, quando vem o dia mau? E nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Então, Deus se entristece conosco, Deus se entristece com o que a gente fala, com a nossa queixa, a nossa murmuração. Quando a gente duvida do amor dele, da proteção dele, da presença dele nas nossas vidas. 41. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou moscas, enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. O que a gente vê? Que Deus guerreou, libertou, poupou o seu povo. Fez tudo. O que está se referindo aqui? Qual é o assunto? As pragas do Egito. Libertar o povo de Israel daquela escravidão no Egito. E Deus fez tudo isso. E essa mesma geração murmurou. E essa mesma geração não temeu, não acreditou, não se lembrou. 54. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu.
Da presença deles, expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Só de ler a gente já se apavora, já se assusta. Porque Deus se indignou. Deus permitiu que os inimigos destruíssem Israel. Cativeiro em cima de cativeiro. Humilhação, vergonha, roubo, morte, peste, espada, guerra. Tudo que nós estudamos foi e é consequência do pecado. E nas nossas vidas nós também podemos fazer este balanço, essa análise, essa reflexão, que todas as vezes em que nós nos afastamos de Deus, nós estamos sujeitos à ira de Deus, à indignação, à irritação de Deus. Porque ele diz assim, Deus tem ciúme, Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. E ele não quer que os seus filhos, que as suas filhas andem atrás de falsos deuses. E foi isso que Israel fez. 60. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Nós vimos isso. A causa do cativeiro, a causa da ruína, a causa da vergonha é sempre pecado e mais pecado. É que fala claramente sobre a arca do Senhor, que ficou sob o poder dos filisteus. Nós também estudamos esse capítulo. 62. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Sabe o fogo consumidor? O nosso Deus é fogo consumidor. Um fogo que santifica, que purifica, mas que consome. A ira de Deus, a cólera de Deus, a fúria de Deus. Já falei também sobre isso. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é altíssimo, mas Ele é terrível, Ele é temível, Ele é onipotente. E sim, se não fosse o amor dele, a sua santidade e a sua justiça nos consumiria de todo. Porque Deus não tolera o pecado. A sua santidade não tolera o pecado. 65. Olha que lindo a poesia que Asaf faz aqui. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Olha a referência do vinho que eu já falei para vocês, na Bíblia inteira tem. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Deus teve misericórdia. Deus perdoou. Deus foi lá e afligiu os inimigos, os adversários. 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário,
escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Aí vocês já estão até imaginando aqui, né? De novo Efraim, que a gente já tinha visto, que também acredita-se que é uma referência à infidelidade e à derrota dos reinos do norte, porque seguiram Jeroboão, e o reino do sul, Judá, seguiu Roboão. Então, a lâmpada permaneceu acesa no reino do sul. Aí, olha o que vai vir aqui, vocês já devem estar até imaginando. Então, Efraim foi rejeitado, que simboliza as 10 tribos que seguiram, né? E como estavam afastados, se perverteram, se contaminaram, se misturaram. Também tem vídeo no canal sobre o culto misto, casamento misto, tudo que aconteceu. Aí, Deus escolheu a tribo de Judá. Judá, o símbolo era um leão. Leão não volta atrás, né? Leão enfrenta, leão é corajoso. Leão permanece. O monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Não pensa que ele está falando do templo ou só do templo, santuário e tal. Ele está falando de quem que tu acha? De qual trono, de qual coroa, de qual rei, de quem que ele está falando? Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Então, a gente vê aqui que a lâmpada que não se apagou, que não se apaga, era Davi. Judá permaneceu fiel. Sim, sabemos que depois aconteceu, tá? No livro de Reis, a gente estudou também que alguns reis de Judá também fizeram coisas erradas, também se desviaram. Mas aqui tá falando assim, que Davi, o servo de Deus, ele foi escolhido por Deus para ser o pastor de Israel. Por quê? Porque ele tinha um coração íntegro e as mãos eram sábias, eram prudentes. O que a gente aprende com esse salmo de Asaf? Ele faz um resumo da obra do Deus vivo na história do povo de Israel. Passando pelas pragas do Egito, a conquista da terra santa, né, a terra prometida, a escolha da tribo de Judá e de Davi como um pastor para Israel.